Você está ouvindo Toda a Tarde. Apresentação: Cláudia Barcelos. Bate-papo. 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 Agora eu vou receber aqui a analista do Sebrae Rio, Maria Cláudia Viana. Ela vai contar pra gente de uma pesquisa feita pelo Sebrae, como os pequenos negócios, as pequenas empresas fizeram para conseguir crédito nesse momento de crise. Boa tarde, Maria Cláudia, tudo bem? Olá, muito boa tarde a todos, tudo bem sim. Bem-vinda à Rádio Roquete Pinto. Maria Cláudia, a gente está saindo da pandemia. Como está a economia das micro e pequenas empresas neste momento? Bom, realmente, como você falou, né, ainda estamos em período de turbulência, de crise, né? A pandemia, que ainda está aí, né, tem afetado fortemente os pequenos negócios, principalmente no que tange acesso ao crédito. Então, muitas empresas precisam, né, ainda se preparar para poder fazer esse tipo de gestão, porque as vendas estão ainda comprometidas devido aos 2 anos que se passaram de parcial lockdown e mudança de perfil até de consumo. Então as empresas, as pequenininhas, estão numa correria ainda para poder fazer esse ajuste, mas ainda com boas perspectivas para o ano que vem, digo. Maria Cláudia, é fácil conseguir crédito? Na verdade, nunca foi uma questão delicada do sistema financeiro nacional devido às exigências que sempre existiram. Em função da crise que vivemos, da questão da pandemia e outros problemas que compondo essa crise, a dificuldade ficou um pouquinho maior para os pequenos negócios. A documentação, as exigências, vamos dizer assim, elas sempre permearam no que tange ao faturamento, o registro de faturamento, os dados contábeis da empresa quando há, as perspectivas do que o pequeno empreendedor deseja fazer com esse crédito, né? A finalidade e como é que ele vai honrar com isso. Então isso tudo exige do pequeno empreendedor um planejamento mínimo. É por isso que a gente sempre reforça que o controle financeiro, o controle gerencial da empresa é um item crucial. Quando você vai entrar em contato com uma instituição financeira para solicitar um crédito, precisa ter esse dever de casa já meio construído. Com a pandemia, a falta de perspectiva, né, num curto prazo, dificultou esse planejamento. Eu estou conversando com a Maria Cláudia Viana, que é analista do Sebrae Rio, sobre a pesquisa feita pelo Sebrae da situação dos pequenos negócios em relação a crédito, principalmente nesse período de crise. Vamos falar um pouco dessa pesquisa. O que ela aponta de melhoria para esses microempreendedores? Na verdade, os percentuais de acesso ao crédito até permanecem um pouco estáticos. Obviamente, houve um crescimento no acesso do primeiro ano que houve a pandemia 2020 para agora, porque as empresas vêm sendo orientadas a como buscar, como fazer. Os próprios bancos estão preparados, né, uma velocidade um pouco maior com o advento da digitalização, né, da internet, para fazer uma resposta mais ágil. Então isso acaba facilitando tanto o empresário que precisa tomar os ajustes possíveis, quanto para aqueles que já têm o crédito, seu limite aprovado e recebimento. Então a pesquisa, ela retrata, na verdade, o meio a meio, né? Percentual de pessoas que conseguiram e aqueles que foram negados. Pois é, o percentual é bem semelhante. Mas isso melhorou um pouquinho em relação ao primeiro ano, 2020, que a maioria das empresas não obtiveram. Mas aí também é o ajuste de cenário, né? As empresas com as portas fechadas durante um tempo, como que esse banco ia, ainda sem as linhas especiais, como eles iam atuar.
Eu vejo nesse aspecto de melhoria. As empresas estão se ajustando, os bancos também se ajustando à nova realidade, já que não tem mais lockdown, e as perspectivas de faturamento melhores, otimismo. Então isso fez com que ficou no meio a meio. Ainda tem muito a ganhar. Existe um ponto também muito importante, que a gente está falando muito de gestão, de documentação, mas existe também o fator garantias, né? Então, muitas das linhas ofertadas, elas são compostas não só pelo aval do sócio, ele pede às vezes um bem real, né? Um ativo real para compor. Então, a falta de garantia também às vezes é um obstáculo na composição da análise de crédito. E aí o Sebrae tem um FAMP, já tem mais de 25 anos, 27 anos, esse comemorado esse ano, que complementa em até 80% a garantia de um possível crédito, com algumas instituições que já são conveniadas conosco. Você acha que com essa pesquisa dá para a gente ter uma ideia se os micro e pequenos empreendedores, se eles acreditam em alguma retomada da economia, alguma previsão? Eu vejo o seguinte, na minha visão, existe um pessimismo em torno da questão da retomada. Sim. Mas como as ações todas estão sendo trabalhadas para que haja um reforço na economia, todas as instituições envolvidas estão trabalhando para que as micro e pequenas empresas venham a cada vez mais se fortalecer, eu vejo com otimismo a retomada. Ou seja, nós cada vez mais estamos trabalhando com os nossos parceiros, no nosso caso aqui, instituições financeiras. O Sebrae está apoiando com o fundo FAMP, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, ampliando o rol de parceiros que são as instituições financeiras. Então eu creio que a perspectiva é otimista, ainda com a entrada, por exemplo, tornando-se o Pronamp, que é uma outra linha permanente. Então existem perspectivas positivas para que isso seja mais fácil aos micro e pequenas empresas de tomarem o crédito. Existe realmente um desânimo, mas eu vejo com bons olhos esse esforço coletivo das instituições para que as micro e pequenas se tornem cada vez mais fortes. Maria Cláudia, e onde os micro e pequenos empreendedores podem saber mais sobre essa pesquisa? Nós temos um site, né, o sebrae.com.br, que informa, inclusive, sobre o FAMP, nosso fundo. Tem informações dos nossos canais de atendimento, tanto nas nossas redes sociais, Sebrae RJ, Instagram, Facebook, LinkedIn, podem também nos acompanhar, assim como a nossa central de relacionamento atende por telefone, né, ou pelo WhatsApp. Os nossos ouvintes têm acesso telefone, internet, via redes sociais ou via site, essas informações que eu passei. O Sebrae, ele publica essas pesquisas em parceria com a FGV, num portal específico, também pelo site você consegue fazer a pesquisa no datasebrae.com.br. Se você quiser digitar diretamente, eu recomendo que acesse o portal direto. Maria Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui, sucesso para você. Agradeço muito por essa oportunidade. Temos aqui todo o esforço para que os pequenos negócios consigam se fortalecer, crescer, muito importante, né? Que eles venham chegar a ser médias ou grandes empresas e podem contar com o apoio do Sebrae sempre. Muito obrigada, Maria Cláudia. Um abraço para você. Obrigada. Tchau. Tchau. Essa foi a Maria Cláudia Viana, que é analista do Sebrae Rio, conversando comigo sobre a pesquisa do Sebrae sobre a situação do crédito às pequenas e microempresas. Você está ouvindo Toda Tarde. Apresentação Cláudia Barcelos.